Olá a todos. Este trabalho foi realizado no âmbito da Unidade Curricular Projeto FIUP, da Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, subordinado ao tema A característica de uma célula fotovoltaica. A atividade foi realizada ao longo do primeiro semestre e pretendia-se determinar a partir de um circuito a característica de uma célula fotovoltaica. Foi proposta também a realização de um projeto complementar que consistia numa experiência semelhante, mas com a presença de dois painéis fotovoltaicos, um em paralelo e outro em série. Enquanto grupo de trabalho, pretendia-se ainda fomentar e desenvolver aptidões de montagem de circuitos e de processamento de dados, bem como conhecimentos sobre o funcionamento da célula fotovoltaica e utilidades. Quanto à metodologia, foram realizadas montagens de circuitos em breadboard e notadas as medições que permitiram tirar as conclusões para esta atividade, bem como a construção de gráficos e tabelas. O trabalho será apresentado na forma de um póster, um vídeo e um relatório. A realização deste trabalho tem por base os seguintes objetivos: estudar as características elétricas e parâmetros característicos de uma célula fotovoltaica e estudar fatores que possam influenciar as mesmas, como a inclinação, a intensidade da fonte da luz e sombras. Quanto às medições, no âmbito do projeto principal de trabalho, determinar a corrente de curto-circuito da célula e a tensão de circuito aberto. Aplicar o potenciómetro com carga variável e medir a tensão e a corrente de circuito. E por fim, variar a carga com o potenciómetro do mínimo ao máximo e anotar valores, tentando manter constantes fatores externos. Para que seja possível prosseguir a análise de dados, é necessário introduzi-los numa folha Excel e criar o gráfico, determinando assim a curva IV da característica da célula fotovoltaica e calcular a sua potência. No âmbito do projeto secundário, os objetivos permaneceriam os mesmos, mas em vez de uma única célula, teríamos sim duas em duas situações. Uma delas ligada em paralelo, outra ligada em série. Neste gráfico, podemos observar que os valores de intensidade da corrente estão praticamente constantes até valores elevados de tensão, a partir dos quais evidenciamos o mesmo acontecimento, mas agora nas tensões. Tanto no gráfico das células em série como no das células em paralelo, as características das células mantiveram-se muito semelhantes ao da célula sozinha, apesar das diferentes irradiâncias e ângulos do candeeiro. Quanto ao material utilizado, foi necessário uma célula fotovoltaica, um potenciómetro, um voltímetro de mão e um amperímetro, breadboard, fios de cobre, um candeeiro e um rióstato. Deu-se início à montagem do circuito na breadboard e às medições da característica da célula fotovoltaica através da radiação do candeeiro, alternando o valor da resistência. Com a utilização de um voltímetro e de um amperímetro, foram efetuadas as medições da tensão e da corrente, respectivamente. A partir destes valores, foi calculada a potência e no fim de todos os valores sendo calculados numa tabela, foi criado um gráfico da característica desta célula fotovoltaica na grelha Excel. Em suma, este trabalho contribuiu para um melhor domínio e compreensão das breadboards, assim como as respectivas associações em série e em paralelo montadas e dos fatores que influenciavam o desempenho das células. Observou-se que o painel fotovoltaico pode ser considerado uma fonte de corrente ideal para valores baixos e que para valores mais elevados o seu comportamento traduz-se numa fonte de tensão ideal, verificando-se não só quando foi usada apenas uma célula fotovoltaica, mas também ao utilizar-se duas células fotovoltaicas ligadas em série ou em paralelo. É importante realçar que não existem fontes ideais. No entanto, a célula fotovoltaica demonstra uma grande capacidade e estabilidade enquanto fonte e, principalmente, por poder ser usada de forma renovável através da radiação solar.